ainda mexendo nos bolsos do cidadão de uma maneira geral, entendendo como funciona a nossa sociedade, a Assembleia Legislativa de São Paulo está discutindo um projeto, e esse projeto pretende aumentar as taxas judiciais. Para a gente poder entender melhor isso, o vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, doutor Leonardo Zica, gentilmente aqui conosco. Doutor Leonardo, muito obrigado por atender a Nova Brasil. Eu que agradeço o convite e a oportunidade ao Novo Brasil e de estar com Vossa Senhoria também. Obrigado. Doutor Leonardo, o que é exatamente uma taxa judiciária, para falar para os cidadãos leigos como eu? Ótimo, excelente oportunidade. Taxa judiciária é um valor que o cidadão é obrigado a pagar quando ele quer entrar com um processo, distribuir um processo. Então, eu quero entrar com uma ação de despejo do meu imóvel, uma mãe quer entrar com uma ação cobrando pensão alimentícia do pai, vários tipos de ação. A ação tem um valor, 10 mil reais, 15 mil reais, 5 mil reais, 2 mil reais, e para distribuir a ação, ou seja, para entrar com a ação na justiça, aquela pessoa tem que pagar um percentual, 1%, 2% do valor da causa para entrar com a ação. E durante o processo, em etapas do processo, as taxas também são distribuídas. Então, para recorrer, precisa pagar uma taxa, para entrar com agravo, precisa entrar com uma taxa. Então, são valores que o cidadão é obrigado a pagar para acessar a justiça. É isso. Compreendo. A proposta, então, que está sendo analisada na Assembleia é para aumentar essa taxa de quanto para quanto, doutor Leonardo? Então, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo apresentou um projeto na Assembleia Legislativa para aumentar as taxas de uma maneira geral. As taxas são distribuídas ao longo do processo, elas variam de 1% a 2% a 3%. O aumento médio que o Tribunal de Justiça está propondo passa de 100%, ou seja, dobram as taxas. Como as taxas são variadas aqui para o cidadão, para o ouvinte, fica até enfadonho explicar. Aqui é 1%, ali é 2%, ali é 4%, mas mais do que dobram as taxas, não é? O tribunal, então, está propondo esse projeto no momento em que nós entendemos de crise econômica, no momento de debilidade econômica da população. Então, a gente tem muita preocupação em encarecer o serviço público nessa hora. Veja bem, um serviço público que já é custeado por um orçamento que vem do governo. Perfeito. As custas, elas são algo a mais dos cofres do tribunal. Agora, doutor Leonardo, isso pesa favoravelmente muito no orçamento do Poder Judiciário do Estado de São Paulo ou não? Então, o aumento de taxas ou o orçamento do Não, o aumento de taxa. Como você explicou, tem já o orçamento votado na Assembleia, não é isso? Brincando aqui. Brincadeira. É um plus a mais. É um plus a mais, exatamente. É um plus a mais. É um plus a mais, está bem entendido, para o cidadão entender. Uma das nossas reclamações é justamente essa, a falta de transparência da proposta. Nós pedimos para a Assembleia, pedimos para o Tribunal nos dizer o quanto isso impacta no orçamento. E mais do que isso, qual custo isso quer cobrir. Então a gente tem que saber, um processo custa X. Eu não estou conseguindo, com as atuais taxas judiciárias, cobrir o trâmite, os custos do trâmite desse processo, preciso aumentar. Não foi apresentado esse cálculo. E se tratando de taxa obrigatória que pesa sobre o bolso do cidadão, nós entendemos que a gente precisa ter um debate público mais transparente. Não é? O orçamento do Executivo é submetido a essas regras de transparência. O orçamento do Legislativo também é. E o que a gente quer é que o orçamento judiciário também seja. A Associação Paulista dos Magistrados, a PAMAGES, também recebe uma partezinha dessa verba ou não? Então, a Associação dos Magistrados, ela recebe uma contribuição que é descontada dos salários dos magistrados. Né? Aí a gente teria que fazer uma construção para entender que o salário do magistrado também sai das taxas. Então, perfeito. É indireto. Perfeito. Agora, esse aumento inibiria também as pessoas de menor poder aquisitivo a acionarem o Poder Judiciário numa causa que elas acham justa? Então, as pessoas que comprovam miserabilidade, elas têm direito àquilo que a gente chama de justiça gratuita. Então, a pessoa, quando não tem dinheiro, a pessoa, quando é muito pobre, ela entra com o processo, ela pede a justiça gratuita. Pode ser dado ou não, porque ela tem que comprovar. Então, é um direito que depende de uma validação do juiz do processo. Então vai dar justiça gratuita. Então, primeiro a gente precisa dizer que as pessoas que não têm nenhum dinheiro, elas têm direito a acessar a justiça
sem cobrar. A nossa preocupação é que essas taxas recaiam de uma maneira muito onerosa sobre os processos, digamos assim, de médio valor. Né? Os de baixo valor são esses processos que têm pessoas e partes que não têm dinheiro e vão ter justiça gratuita. Os de alto valor têm litigantes, partes que têm dinheiro suficiente para acionar a justiça. Como todo aumento de carga tributária, a nossa preocupação é que isso vai cair sobre a massa, digamos assim, da classe média dos processos, da classe média do cidadão, né? Que são aqueles que litigam e pagam e podem ter dificuldade para pagar. Essa questão do valor do processo inibir ou não a litigância é questionável. Né? Tem estudos que dizem que sim, tem estudos que dizem que não, depende da curva dos valores. Perfeitamente. Doutor Leonardo, muito grato por sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil. Muito obrigado. Muito Eu que agradeço a Nova Brasil pela oportunidade. Muito obrigado. obrigado. Doutor Leonardo, você que é vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, às 8h29.